Então, boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre o orixá Ogum. Em quase todas as mitologias, nós temos uma figura arquetípica responsável pelo progresso da civilização. Na mitologia grega, por exemplo, temos a figura de Prometeu, que é aquele titã que rouba o fogo dos céus e dá o fogo de presente para os homens. Com o fogo, é possível cozinhar os alimentos, é possível manter a caverna iluminada e assim afastar o perigo de cobras ou de animais selvagens. É possível fabricar armas e utensílios. Enfim, o fogo funciona como uma metáfora do início da civilização. Se formos pensar na mitologia chinesa, os 3 primeiros imperadores, de caráter mais lendário do que histórico, como o Imperador Amarelo, também foram responsáveis por vários conhecimentos, por várias técnicas transmitidas aos homens. Por exemplo, técnicas para agricultura, técnicas de adivinhação, que vêm do I Ching, técnicas militares, de cozimento de alimentos, enfim, conhecimentos úteis para a vida em comunidade, seja para a caça, a pesca, a adivinhação, a defesa militar e até exercícios para a saúde. Na África, na comunidade Iorubá, nós temos a figura de Ogum. Ogum não é apenas um orixá guerreiro. Geralmente, esse é o aspecto mais conhecido, né, desse orixá. Mas ele rege os metais e os ofícios relacionados aos metais. Portanto, Ogum é o padroeiro da agricultura, da pesca, da caça, da guerra e de todas as atividades que demandam instrumentos de metal. Portanto, Ogum é o grande benfeitor da humanidade. Embora ele tenha um temperamento bastante irascível, né? Ogum e Xangô, talvez sejam os e Exu, né? Talvez sejam os 3 orixás mais bravos da cosmovisão iorubá. Bem, por favor, né, mantenham o áudio desligado. Eu vou ler para vocês alguns trechos de um livro da Vera de Oxaguian e Odé Quileui, que se chama O Candomblé Bem Explicado. Este livro consta na nossa bibliografia, que eu já enviei a vocês. Então, vamos ver o que a Vera e o Odé escrevem a respeito de Ogum. A Beth vai entrar agora. Qual é o nome das autoras, Cláudio, por favor? Vera de Oxaguian e Odé Quileui. Este livro consta na nossa bibliografia. Quem não tiver, por favor, me escreva e eu enviarei a referência bibliográfica. Então, vamos ouvir o que esses autores escrevem a respeito de Ogum. Ogum é o senhor das cidades. Desculpa, Sim, Cláudio. Qual a página que eu tenho esse livro? Eu quero acompanhar aqui. Desculpa atrapalhar. Página 228. Então, vamos prosseguir. Ogum é o senhor das cidades de Ondó e de Irê,
e orixá que pertence ao princípio da criação. Ele venceu a idade da pedra e a idade do ferro, quando passou a utilizar elementos destas eras que ajudaram no engrandecimento e no progresso da civilização. Possui adequadamente o nome de Aciuaju, aquele que vem na frente, aquele que abre os caminhos, que pertence ao nascente, ao futuro, ao desenvolvimento, sendo considerado o orixá da evolução. Neste sentido, o orixá Ogum rege não apenas o trabalho dos serralheiros, dos metalúrgicos, dos artesãos, mas também dos técnicos, dos engenheiros, dos cientistas. Ogum é quem está mais próximo do progresso tecnológico. Portanto, a internet também é possível graças a Ogum. Continuando. Ogum é o provedor dos ferramentais que possibilitaram ao homem criar utensílios que ajudaram a viver inserido em uma comunidade dentro das sociedades. Na nação Fon, existe um Vodun de nome Gun, ou Gu, que possui características muito parecidas com as de Ogum. Na nação Banto, o Inquice, que mais se assemelha a ele, é Roshimi Kumbi. Um outro aspecto interessante a ser observado em relação ao Ogum é que, assim como Xangô, Nanamburucu e outros orixás, existe a hipótese de serem reis e rainhas que foram divinizados após a morte. Por exemplo, nos Itãs, nas histórias tradicionais de Xangô, é dito que ele travou conhecimento com os muçulmanos, quando eles invadiram a África, e que Xangô teria excluído a carne de porco de sua dieta em respeito aos muçulmanos. Isto parece ser um fato histórico, assim como nas histórias, né, acerca de Nanã, nós lemos que ela só utiliza elementos, ferramentas, instrumentos de pedra ou de madeira, mas ela nunca utiliza nada de metal, porque Nanã teria pertencido à Idade Neolítica, portanto, anterior à Revolução da Metalurgia, ao contrário de Ogum, né, que é o grande padroeiro das ferramentas de metal. Por isso, quando lemos as histórias tradicionais dos orixás, eu comentei isso em outra aula, nós podemos fazer uma leitura literal, ao pé da letra, podemos fazer uma leitura simbólica, alegórica, ou podemos fazer uma leitura histórica ou historicista, sendo que cada uma dessas leituras não exclui as demais. São leituras complementares. Nós podemos acreditar numa energia chamada Ogum, numa entidade espiritual chamada Ogum, e isso não nos impede de aceitarmos que Ogum foi um rei iorubá, que teve família, que governou, que fez guerras, e que após a morte foi divinizado. O que também não impede a leitura alegórica de todos os significados possíveis em torno desse Prometeu africano. Então, eu sempre acho interessante não nos fecharmos em uma única leitura. Eu já te passo a palavra, um minutinho só. Eu acho interessante
não nos fecharmos numa única leitura, mas estarmos abertos a uma pluralidade de interpretações. Oi, desculpe, pode falar. Não, é só uma Sandra? dúvida. Oi, está me escutando? Sim. Ah, então tá bom. É só uma dúvida, né? Essa leitura que os orixás podem ser também reis e rainhas que foram divinizados após a morte, é uma leitura iorubá, né? Uma interpretação iorubá? Ou tem outras culturas da África também? Provavelmente em todas as culturas e não só africanas. Isso porque os reis e rainhas, até pouco tempo atrás, eram considerados, tanto no Ocidente quanto no Oriente, como deuses vivos ou como representantes de Deus na Terra. Se nós pensarmos no Nepal, por exemplo, existe a figura de uma deusa viva, que ela é reconhecida pelos sacerdotes ainda quando criança. Depois ela é levada a um templo, onde ela mora sozinha, é servida por vários criados, e ela está proibida de sair desse templo, até ela atingir a puberdade. Aí ela se torna humana, aí ela perde o seu status de deusa, ela pode sair do templo, mas terá grande dificuldade para encontrar um marido, porque existe uma superstição de que aquele que se casa com uma moça que foi deusa vai ter azar. Enfim, isso faz parte da cultura religiosa popular do Nepal. No Japão, até a Segunda Guerra Mundial, até 1945, os imperadores eram considerados deuses vivos. O Hirohito, por exemplo, ninguém ouvia a voz de Hirohito, apenas os seus ministros, e olhe lá, o povo japonês apenas ouviu a voz de Hirohito pela primeira vez quando o Japão capitulou e houve uma exigência norte-americana de que Hirohito fizesse um pronunciamento radiofônico anunciando ao povo japonês que ele era um ser humano e não um deus. Ou seja, até menos de um século, os japoneses ainda acreditavam que o seu rei era um deus. E assim no Egito, e assim em várias outras culturas. Daí que essa hipótese de os orixás serem deuses divinizados não tem nada de absurdo, né? Se nós formos comparar com várias outras culturas. Que eu queria saber se era uma coisa específica da cultura iorubá ou se outras culturas africanas também adotavam, só isso. Na verdade, é uma interpretação ocidental. Tá. É uma leitura ocidental, mas que encontra apoio nas histórias tradicionais, porque elas fazem referência a eventos históricos, a costumes, e tudo isso reforça a hipótese de um caráter histórico, né, dos orixás, o que evidentemente não impede as demais leituras. E se pensarmos no Ocidente, até a Revolução Francesa, os imperadores eram considerados governantes pela graça divina. Até a Revolução Francesa, né, os luíses se consideravam como representantes de Deus na Terra. Então, mesmo quando não são deuses vivos, como acontece em culturas africanas, asiáticas, pré-colombianas, no caso das culturas ocidentais, né, na Idade Média, os reis se consideravam reis por direito divino. Então, não estamos falando aqui de nada muito específico, né, da cultura iorubá, nem nada herético, mas algo que encontra muito apoio na história.
Então, alguma outra pergunta antes de prosseguirmos? Certo. Em seus itãs, ou histórias tradicionais, Ogum, ora aparece como filho de Iemanjá e Orixalá, né, que é um dos nomes de Oxalá, ora como de Odudua com Orixalá. Quem é Odudua? É um orixá muito menos conhecido. No candomblé, ele ainda é venerado. Na Umbanda, me parece que não. As histórias sobre Odudua são muito controversas. Por exemplo, em alguns itãs, Odudua é uma divindade feminina. Em outras histórias, é uma divindade masculina. No mito da criação, Yorubá, Oxalá e Odudua ocupavam espaço dentro de uma cabaça cósmica. Odudua ficava embaixo da cabaça e Oxalá ficava em cima. E aquele que ficava em cima tinha o direito de usar um anel precioso. E, em determinado momento, Odudua se pergunta: por que Oxalá sempre está em cima com o anel e eu sempre fico aqui embaixo? Vamos inverter essa história. Claro que há várias conotações aí, né? Não apenas sexuais, mas até metafísicas, né? Podemos pensar no Yin e no Yang, do taoísmo da China, que é aquele círculo dividido ao meio em um campo branco e um campo preto. Dentro do campo branco existe um ponto preto, e dentro do campo preto existe um campo branco. Esse é o símbolo do Tai Chi, né? Que é a dualidade essencial que vai criar o par de opostos, Yin e Yang, e pela interação entre esses opostos vão surgir as 10.000 coisas, ou seja, a totalidade da criação. Bem, no mito Yorubá, Oxalá e Odudua estão presentes nessa cabaça cósmica. Em determinado momento, eles se desentendem. Aí acontece uma luta dentro da cabaça e ela se rompe. A parte inferior da cabaça desce e se torna a terra. A parte superior da cabaça sobe e se torna o céu. O Olodumare, ou Olorum, né, que é o Deus Supremo, chama então Oxalá e diz: bom, agora você vai criar o universo, e entrega para ele o saco da criação. Mas Oxalá não saúda Exu ao longo do seu trajeto, e Exu faz uma pegadinha, né, que eu mencionei na última aula. Ele faz com que Oxalá tome um porre de vinho de palmeira, aí ele cai no sono. Então, Odudua recupera o saco da criação e cria o universo. Aí Oxalá, todo desgostoso, vai reclamar com o Olodumare, né? Pô, eu caí numa trapaça de Exu, né? Caí no sono, aí Odudua veio. Perdão, eu estou dando aula, Bibi. Preciso de ajuda para ligar o fogo. Mas eu estou dando aula. Eu não sei ligar o fogo, eu estou com fome. Espera sua mãe, eu estou dando aula. Agora eu não posso. Mas eu vou morrer. Mas eu não posso, estou dando aula, Bibi, desculpa. Perdão. Então, Oxalá recebe uma outra tarefa, a da criação dos seres humanos. O Odudua cria o universo, todas as coisas materiais, as árvores, as plantas, os animais, e Oxalá cria os seres humanos. Então, esse é o mito da criação. E Odudua aparece ora como um deus, ora como deusa. Por isso eu mencionei aqui, né, que numa das histórias,
Ogum é apresentado como filho de Odudua com Orixalá. Aí se explica sua grande ligação com os seres humanos, provinda de ambas as mães, consideradas mães míticas de todos os seres. Confirma também a sua ampla ligação com as árvores, proveniente de seu pai, o criador ancestral Funfun. Os orixás Funfun são os orixás que se vestem de branco, como Oxalá e Oxaguiã, que tem nestas um simbolismo de seus descendentes. Senhor do ferro e dos metais, das ferramentas, é aquele que trouxe conquistas para o ser humano, participando e colaborando como criador das mais variadas profissões. Tido como patrono dos mecânicos, dos engenheiros, dos físicos, dos agricultores, dos soldados, é reconhecido como o orixá organizador de diversas funções que ajudaram a Terra a progredir. Ao criar as ferramentas e os instrumentos para cuidar da terra, Ogum criou o homem agricultor, ensinando-o a produzir e a trazer o sustento de sua família, e também de toda uma comunidade. Quando criou as máquinas que permitiam cortar e talhar a madeira, permitiu ao homem a profissão de marceneiro, artesão, construtor, carpinteiro, escultor. Ao talhar a flecha e dobrar um arco, ensinou o homem a se abastecer da caça e da pesca. Embora a caça, seja regida por Oxóssi, que era irmão de Ogum, mas sem o conhecimento de Ogum, não haveria a fabricação do arco. Muito ligado a Exu, de quem é irmão e um grande companheiro, ambos são os guardiões das estradas e das casas. Protetor e senhor dos homens e de seus caminhos, recebe também o nominativo de senhor dos pés, parte do corpo que permite ao homem se locomover. Pela sua habilidade com os metais, Ogum sofreu uma grande evolução, que transformou e fundiu o outrora agricultor com o guerreiro e o caçador, que vivem em movimento pelas estradas do mundo. Em relação às suas andanças, tem o simbolismo do caçador solitário, daquele que anda pelas montanhas, florestas e que domina todos os seus mistérios e segredos. Contudo, Ogum é considerado principalmente um orixá guerreiro, conquistador, tido como violento, rude e de índole enfurecida. Isto é perfeitamente entendido, pois todo conquistador é, antes de tudo, um desbravador que consegue seus troféus à custa da derrota dos outros. Esse Ogum mais guerreiro, conquistador, destruidor de cidades, é o que se aproxima mais de uma hipótese histórica, de um rei que comandou várias batalhas e que, nesse processo, destruiu cidades. Porém, também podemos entender essa faceta mais cruel de Ogum se fizermos uma analogia com os aspectos pacífico e irado das divindades hindus e budistas. Por exemplo, nós temos no hinduísmo a figura de Parvati, que é a esposa de Shiva. Parvati é sempre representada como uma mulher muito bonita,
vestindo um sari, usando joias, com um padrão de beleza da época, ou seja, cintura fina, né, os seios grandes, e um aspecto benigno, positivo, é a grande mãe, é a mãe natureza. Esse é o aspecto pacífico da grande deusa. Mas nós temos também o aspecto Kali. Kali é apresentada como uma mulher negra, com muitos braços, os seios nus. Ela veste um cinturão com mãos decepadas de demônios e um colar de crânios. Em cada uma de suas mãos, ela segura uma arma sobrenatural. Em algumas pinturas, ela dança sobre o corpo de Shiva, que está deitado. E ela frequenta os cemitérios e é amiga dos fantasmas. Então, é uma imagem muito diferente, né, de Parvati ou Sati. Mas são a mesma deusa, em dois aspectos diferentes, que não são um aspecto bom e um aspecto mau. Não existe esse dualismo. A Kali destruidora, ela está em guerra com os demônios, que são a nossa ignorância, o nosso medo, ciúme, raiva, enfim, tudo aquilo que nos aprisiona, né? Os venenos mentais. Do mesmo modo, no budismo, nós temos várias divindades, várias emanações de Buda. Algumas delas são pacíficas. É aquele Buda sentado em lótus, né, gordinho, olhando para frente, né, com as mãos em mudra, na altura do umbigo, mas também aos Budas irados, geralmente pintados com a cor vermelha ou preta, segura diferentes armas, às vezes tem vários braços, seus rostos parecem caretas, mas esses Budas irados não são entidades negativas. Eles são aqueles Budas convocados para uma ação rápida, aqueles que têm que resolver um problema urgente. São mais ou menos como aquele santo católico das causas impossíveis, que agora me foge o nome, não sei se é São Tadeu, enfim, tem um santo das causas perdidas, né? E as divindades iradas funcionam mais ou menos assim. Elas têm esse aspecto diabólico, mas para assustar os demônios. E elas vêm socorrer os humanos. Bem, no seu tempo, Ogum guerreava contra reinos opressores, devastava e saqueava. Na atualidade, o orixá participa conosco de outras guerras, ajudando-nos em nossa luta diária pela sobrevivência e pela superação dos nossos problemas e também dos nossos duelos físicos e espirituais, principalmente as nossas lutas internas. Há várias qualidades de Ogum. Qualidades são aspectos específicos, né, de Ogum. Por exemplo, Ajô é o guardião das casas de candomblé. Are, ligado ao Oxum e a Iemanjá, e também às águas. É o senhor da cor dourada. Ogunjá faz parte do grupo dos Ojás, os três grandes guerreiros brancos. Ogum Megê, né, muito conhecido, que é ligado com Iemanjá e Oxóssi. Ogum Alabedé, ou Abedé Orum, reconhecido como ferreiro mais velho e forjador das armas dos grandes caçadores. E vários outros aspectos. Se vocês buscarem depois no Google, qualidades de Ogum, vocês vão descobrir
vários outros aspectos desse orixá. Generalidades sobre ele. O dia da semana de Ogum é terça-feira. Seu elemento é a terra. O símbolo é a espada. Metal, o ferro. Cor, azul escuro, branco, verde. Folhas, peregum, panaceia, abre caminho. Bebidas, o vinho branco. Bichos, o galo, o cabrito, pequenos roedores e caça. Saudação, Ogunhê. Muito bem, estes são alguns aspectos a respeito de Ogum, lembrando ainda que a metáfora da guerra ela é muito contemporânea, muito moderna e necessária. Não a guerra física, né, necessariamente, um país lutar contra outro país, mas aquilo que os muçulmanos chamam de jihad. Há duas jihads. A pequena jihad é uma guerra externa. Por exemplo, quando os fiéis são obrigados a contra os infiéis para a defesa da sua religião. Essa é a pequena jihad. Mas a grande jihad é a luta interna, é a guerra contra os nossos medos, o nosso ciúme, a nossa raiva, a nossa cobiça, a nossa inveja, a nossa ignorância. Nesse sentido, Ogum pode ser comparado tanto aos Budas irados, quanto às divindades iradas do hinduísmo. E é esse conceito que é muçulmano. No fundo, todos eles estão dizendo, em vez de brigar com o vizinho, tente corrigir o seu medo, tente corrigir a sua ignorância, tente corrigir a sua raiva. Claro que no culto devocional a Ogum, os devotos geralmente pedem outras coisas, né? Que também são válidas conforme a fé de cada um, né? A religião que cada um frequenta. Eu, pessoalmente, gosto de invocar esse aspecto guerreiro, né? de Ogum, para tratar aquelas questões internas, né? Que eu preciso resolver. Muito bem. Até aqui, perguntas, comentários? Certo. Então, vamos ler poemas. Ô, Cláudio, Santo Expedito é esse. Oi, Sandra. Ogum poderia ser também um orixá da resolução de problemas, né? Sim. Enfim, também, né? De todo Sim. tipo de problema, né? Inclusive, tem um ponto de Umbanda que eu publiquei no nosso grupo de WhatsApp, que fala justamente sobre isso, né? Que Ogum é aquele que resolve as demandas, né? Que resolve os problemas. Aí já num aspecto mais religioso, né? Que é válido e interessante também. Ogum é esse que pode resolver qualquer problema. Embora, no caso da Umbanda, né, especificamente, vários orixás e entidades são mais direcionados a determinadas coisas. Então, casamento, por exemplo, família, são assuntos regidos por Iemanjá, o amor, o sexo, são coisas relacionadas a Oxum, a questão do dinheiro, muitas vezes é relacionada aos ciganos, né, que não são orixás, mas são entidades, né, cultuadas na Umbanda. Então, é como se fossem vários departamentos, né? Cada orixá ou cada entidade resolve determinada coisa. Mas o Ogum, até por essa multiplicidade de funções dele, né? Ele rege o trabalho dos serralheiros,
dos mecânicos, dos metalúrgicos, dos físicos, dos cientistas, dos caçadores, dos pescadores, dos soldados. Então, ele tem todo um leque, né, de ação muito grande. E a espada... Obrigada. Nada. E a espada tem esse caráter simbólico, né, em várias culturas, inclusive na japonesa, né, que eu conheço um pouco mais por causa do Kenjutsu, né, que é uma arte marcial com a espada que eu pratico. O Kenjutsu, a espada no Kenjutsu não é apenas para você cortar a cabeça de alguém, né? Na Idade Média, essa foi a principal utilidade da espada. Agora, depois, né, a partir do período Tokugawa, quando o Japão se pacifica, acabam as guerras civis, acabam as guerras externas, né, durante um longo período, a espada é reinterpretada. A espada tem essa capacidade de cortar alguma coisa ao meio. Então, de repente, você pode ter um pedaço de madeira, e se você tiver uma espada de aço afiada, você corta essa madeira ao meio. O que isso simboliza? Esse corte é o discernimento. Eu vou separar o certo do errado, aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu preciso evitar. Então, uma capacidade de julgamento, né? Nesse sentido, Ogum e Xangô, apesar da rivalidade entre eles, são muito parecidos, porque Xangô tem um machado de duplo gume e Ogum tem a espada. E essas armas de corte, elas têm esse significado do discernimento, da capacidade de analisar as coisas. E também o sentido da justiça, né? Desde uma leitura mais literal, né? Ou seja, vamos fazer justiça com as próprias mãos, o que em várias épocas acontecia, até no sentido mais simbólico, né, de você ser justo com os outros e ser justo consigo mesmo. A espada traz o equilíbrio, a espada é o poder que você precisa exercer com inteligência. A espada tem uma infinidade de significados. E Ogum é muito rico, né? Porque ele carrega tudo isso com ele. É um dos orixás mais ricos, na minha opinião. Bem, vamos ler então alguns poemas e depois leremos algumas histórias. Eu vou começar lendo um oriki de Ogum. Cláudio, Sim, desculpa André. só te interromper aqui para fazer um adendo, é que eu lembrei agora, em relação a essa questão da espada, né, do gume, do corte, entre o bem e o mal, essas duas facetas, eu estava me lembrando aqui de um livro do Rubem Fonseca, chamado A Grande Arte, que é exatamente uma história sobre um assassino, né, especialista em armas de corte, né, armas brancas. E me lembrei de uma outra coisa que eu achei bem interessante, que é a questão do percor, né, a arte percor. Percor é perfurar e cortar. Aí essa questão talvez da dicotomia, dessa dualidade entre separar o joio do trigo, o bem do mal, né? É uma coisa assim, porque a faca, ela separa, mas ela também perfura, né? Aí eu estava lembrando, você falando dessa coisa do japonês com tantas katakanás, aquelas espadas, né, aquelas adagas mais árabes. Gente, lembrou do Rubem Fonseca mesmo e da arte percor dele. Muito boa essa coisa de você poder fazer essa ponte, né? Eu sou suspeita porque eu adoro a arma branca. Tenho uma coleção meu marido é japonês, então, obviamente, eu tenho uma boa coleção de espadas,
de adagas, de facas, e a maioria que tem em casa fui eu quem as comprou, né? E presenteei. E eu acho que a Karine até deve lembrar dessas histórias, porque eu sempre dou uma espada nova de presente e digo, guarda bem, porque o dia que você aprontar, eu vou usar em você. Tá Excelente. certo. É só isso. Eu lembrei por acaso aqui. Depois publica a foto da coleção de espadas do seu marido, André. Eu tenho uma coleçãozinha aqui também, aí a gente pode ir trocando figurinhas. A espada tem vários outros simbolismos, é que eu não vou me deter muito nisso, né? Mas um outro sentido importante é o do equilíbrio. Isso a gente percebe muito na prática, seja do Kenjutsu, do Kendo, do Iaido, ou qualquer outra arte marcial que utilize espada. Se você não está com o peso bem distribuído nas duas pernas, se você não está com a cintura bem encaixada, se você não está com os ombros, os cotovelos relaxados, enfim, se você não está numa postura confortável, equilibrada, centrada, o seu movimento não vai sair direito. Se você quer dar o golpe com a espada bem dado, você precisa ter esse aterramento mesmo, né? Estar com os pés bem firmes no chão, o corpo centrado, equilibrado, ter uma distância correta em relação ao parceiro, uma série de detalhes que a gente só aprende na prática mesmo. Então, a espada envolve muita coisa. Não à toa, né, no Japão, diziam que a espada é a alma do samurai. Isso porque existe uma lenda, não lenda, mas uma tradição de que a espada conserva muito as características do seu proprietário. Então, se eu manuseio uma determinada espada, eu tenho várias, elas vão ficar com um pouco de mim nelas. Aí, se uma outra pessoa for pegar a minha espada para treinar, ela vai sentir a minha energia, que é diferente da dela. Nas escolas, né, de artes marciais, isso fica muito perceptível. As espadas ficam colocadas num suporte de madeira, né, numa parede. Aí ou você usa uma espada emprestada da academia ou tem a sua própria. Quando você tem a sua própria e, de repente, você pega a espada de outro por engano, aí, durante o treino, você vai estranhar aquilo. Nossa, essa espada está diferente, né? Que esquisito. O que tem de diferente aqui? Por que o meu movimento está saindo de um outro jeito? Aí você vai olhar bem para a espada e vai perceber que não é a sua. Elas podem ser idênticas, ter o mesmo desenho, ter o mesmo peso, serem iguais. No entanto, uma vai ter as características daquela pessoa que é dona daquela espada. E a outra espada tem características do outro. Então, é muito louco. Daria para ficar falando só sobre isso a aula inteira, mas o nosso curso não é sobre espada, é sobre Ogum. Mas está relacionado. Muito bem. Então, vamos ler um Oriki de Ogum, na tradução do Risério, né? Uma tradução feita diretamente do Iorubá. Ele diz assim: silêncio, cale-se a fala, nada na casa e nada bata. Inhame novo, ninguém vai pilar, ninguém vai moer nada. Não quero ouvir menino vagindo. Cada mãe que amamente o seu filho. Quando Ogum despontou, vestido de fogo e sangue, o pênis de muitos queimou, vagina de muitas queimou. Senhor do ferro, que enraivecido se morde, que fere, ferroa e engole, não me morda. Ogum foi a Pongá, Pongá ruiu. Foi a Apoirê,
Irê ruiu. Chegou ao rio e as águas dividiu. Terror que golpeia a vizinhança. Ogum Oboró, comedor de cães, toma teus cães. O alimento favorito de Ogum na África era cachorros. Claro que no Ocidente isso não foi continuado, né? Mas assim como na China, na Coreia, em outros países asiáticos, na África também, a carne de cachorro era apreciada. Ogum Onirê sorve sangue. Mola Molá fareja farelos. Dono da lâmina, cabelo come. Senhor da circuncisão, come caracol. Ogum entalhador, madeira come. Sumi niuá, ajoqueopô, não me torture, Ogum terror. Mão comprida, que livra teus filhos do abismo. Livra-me. Esse oriqui é bem assustador, né? Porque apresenta essa faceta mais violenta, mais assustadora, né? Mais guerreira, né? De Ogum. Lembrando que nas guerras tribais não havia muito espaço para a gentileza. Agora vamos ler um poema do Ricardo Aleixo, né, um poeta de Minas Gerais, do livro A Roda do Mundo. Todos os livros que eu leio aqui nas aulas estão na bibliografia. Então, quem não tiver a bibliografia, por favor, me escreva e eu enviarei. Ogum. Ele avança e até a terra treme. Ogum, com suas 400 mulheres e seus 1.400 filhos. Alguém, algum dia, falou enquanto ele falasse? Todos viram os riscos de corça selvagem que ele tem na pele. Toda aldeia onde pisa é um campo de guerra. Ogum mata o rei e o povo, e aí acampa. Ele abre estradas por onde seus filhos passam. Rei de Irê, rei que ri do ferro estorricando, o falo do macho e a chota da fêmea. Faz das cabeças dos adultos gongos e usa as das crianças como cabaças. Ogum Iromegê passeia com uma serpente no pescoço. Ogum Onirê, meu marido, alguém algum dia ouviu sua voz suave? Então, este é um outro oriqui bastante assustador. Conversando hoje, né, com um colega, depois da aula de Kenjutsu, nós estávamos falando sobre as armaduras, né, dos samurais. Esse amigo me contou que a esposa dele foi casada antes, né, com um japonês, e esse japonês comprou uma armadura de samurai. Aí levou a armadura todo feliz para casa. Aí a mulher olhou para aquilo e disse, não, você vai devolver isso agora. Isso não vai ficar em casa nem um minuto. Pode ir para a rua devolver isso que você comprou. Aí ele saiu de casa todo tristonho, né, para devolver a armadura. Porque ela morre de medo, né, das armaduras de samurai. Aí nós conversamos sobre isso, né, que essas armaduras foram desenhadas justamente para serem assustadoras. Se vocês virem o filme O Último Samurai, né, aqueles capacetes com chifres, as máscaras, o desenho, né, da couraça que eles vestiam, enfim, todo o conjunto da armadura foi pensado para assustar o inimigo. Do mesmo modo, essas histórias mais terríveis de Ogum também têm esse propósito, né, de assustar os grupos inimigos. Vou ler agora
um oriqui da minha autoria, né? Do livro Marabô Obatalá. Depois, se o Jorge quiser, pode ler o oriqui dele. Ogum. Ogum Onirê, pisca o olho e cai um dedo do mentiroso. Pesca o peixe sem ir ao rio. Mola molá, farejador de farelos, livra seus filhos do abismo. Ogum Ondó viajou a Ará e incendiou. Viajou a Irê e a demoliu. Senhor, dei fé, livra seus filhos do abismo. Ogum Delê malha o ferro e faz flechas de flagelo. Comedor de cães, fulmina o racista. Ogum Megê queima o sangue do fascista. Megegê golpeia o golpista da revista. Ferreiro ferrador, forja a foice, forja o martelo. Que não falte o inhame, que não falte massa de pão. Pai do meu avô, livra seus filhos do abismo. Ogunhê. Aqui, claro, eu faço uma leitura política, né, de Ogum e trouxe ele para o nosso lado. Antes de publicar esse livro, eu fiquei temeroso por fazer essa interpretação política, né, dos orixás. Aí eu fui a uma casa de candomblé, conversei com o pai Toninho de Oxaguian, Armando de Oxaguian, mostrei os poemas a ele, ele leu um por um, né, na minha frente, fez algumas pequenas correções em palavras em Yorubá, em epítetos, né, em apelidos de orixás, e não disse uma palavra sobre o aspecto político. Então, eu considerei isso uma aprovação. Depois eu enviei o livro para algumas pessoas do candomblé, que eu conheço, e todas elas gostaram, né, dos poemas, não fizeram nenhuma ressalva. Eu frequentei, até antes da pandemia, né, um templo de Umbanda, que a Sandra conhece. Aí eu levei esses poemas, né, mostrei para o Narciso, né, que é o pai de santo dessa casa. Ele leu, não fez nenhum comentário, mas acredito que se houvesse algo que me incomodasse muito, ele teria me dito. E mostrei para outras pessoas de outras casas, e os poemas foram bem recebidos. Então, eu presumi que não estava ofendendo, né, ninguém, e não estava distorcendo a imagem de nenhum orixá. Perguntas, comentários? Nenhuma pergunta? Muito bem. Então, na semana que vem, vamos ler as histórias tradicionais de Ogum. Hoje não vai dar tempo, porque às 20 horas tem uma outra aula, né, sobre a Divina Comédia. Então, hoje ficamos com o sentido simbólico, né, de Ogum. Lemos os poemas. Na semana que vem, eu posso trazer algumas cantigas e também lermos histórias tradicionais. Quer ler seu poema, Jorge? Posso ler, mestre? Deixa eu abrir aqui. Por favor. Já respondo, Grazi, assim que o Jorge fizer a leitura dele. Pode começar a hora que você quiser. Jorge? Estou aqui, peraí que eu estou abrindo.
quê? Pode ler? O leopardo que mata moscas importunas. Come cachorro, faz o traje de 7 pássaros. Salva quem está a morrer. Ferreiro do céu, não fira meu pé. Pai do ferro, não me fira na mão. A criança carrega seu fado. O que acontecerá amanhã? Dono do braço e do pé briguento, chapéu coberto de sangue, elefante faz a sua cabeça. O relâmpago assusta o preguiçoso, transforma uma pessoa em 200. O fogo que varre a floresta rapa a orelha da sogra. Mata a direita e destrói a direita. Pesado pai da bigorna, mata a esquerda e destrói a esquerda. Esfrega a cara dos banqueiros na terra, mata o dono das mamas compridas, come rato e bunda dos fascistas, mata quem foge da lua. Ele mata no dia da festa, em cima de uma pedra e num lugar estreito. Ele mata sem falar com ninguém, sem vender o corpo, sem levar o corpo. O abutre estraçalha e come o cadáver. Dono das franjas de dendezeiro, tendo água, lava-se com sangue. Amarra a faca no cinto de algodão. Mata para atemorizar. Desperta, toma orvalho, derrama ouro na forja, onde mora é escuro. Leopardo que mata moscas importuna, completo em 7 partes, cabeça de folha grande, coisas para ser olhado. Morto balança a cabeça no ombro de quem carrega. Chefe do ferro, homem guerreiro, dança e a floresta balança. Cai a pilastra e a terra treme. Tem 400 mulheres, 1.400 filhos. Dono da foice, fuzil faz barulho. Na briga do caranguejo e do peixe, o riso de Ogum não é gracejo. É isso aí. Excelente, Jorge. Estou fazendo outros deles. Semana que vem já mostra. Ótimo, excelente. Então, só para responder a Grazi, né? E depois nós encerramos a aula. Então, Ogum teve mais de 400 esposas. Agora, 3 delas foram muito importantes na sua vida. Oxum, Yansan e Obá. E essas 3 mulheres foram disputadas com Xangô, que acabou arrebatando, né, essas 3 esposas de Ogum, o que criou uma inimizade profunda, né, entre eles. Quando nós lermos os Itãs, né, na semana que vem, isso vai ficar mais claro. Oxum, ele conseguiu recuperar. Essa é uma das histórias que leremos na próxima semana. Então, Oxum volta, né, para os braços de Ogum, mas Obá e Yansan não. Claro que nós podemos fazer uma leitura dessas relações amorosas, não apenas como simples histórias de relacionamentos, né? Eu vejo isso muito mais do ponto de vista energético. Por exemplo, no I Ching, nós temos os trigramas e os que formam os hexagramas. Ou seja, aqueles 8 desenhos, né, que são os trigramas, combinados de diferentes maneiras, formam os 64 hexagramas, que são todas as tendências de movimento no universo. Então, é toda uma geometria simbólica, né, toda uma matemática simbólica. E eu vejo nos relacionamentos entre os orixás algo assim. A relação entre Ogum e Oxum é também essa relação de uma determinada energia com outra energia, uma energia guerreira com uma energia sensual, assim como a relação de Xangô com Yansan, né, a relação do vento com o trovão. Enfim, tudo isso eu acho que tem um caráter muito simbólico, tanto do ponto de vista
mais próximo de nós, né, na natureza, quanto em termos mais sutis, né, de energias que existem no universo, que se aproximam, que se repelem, que se transformam. Mas, claro, muitos devotos acreditam nessas histórias do ponto de vista literal, né? Como se tudo isso tivesse acontecido tal como é narrado nas histórias. Eu faço uma leitura energética, mas aí é por conta de cada um. Muito bem. Então, vamos encerrar por aqui. Dentro de 20 minutos começa a outra aula, e a Rosane assiste essa aula. Então, queria agradecer a presença de todos e de todas, e na próxima quarta-feira, sim, teremos aula. Segunda e terça ainda é feriadão, mas na quarta-feira que vem teremos aula. Então, obrigado, boa noite e ogunhê. Obrigada, grata. Tchau a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Ogunhê, boa noite. Obrigada. Vamos